Olá, pessoal. Então, esse é o terceiro vídeo do capítulo 5 da parte 2, derivadas. Nós vamos dar aqui um conceitozinho que não tinha sido dado lá em funções. Talvez até tenha escrito lá na apostila, mas eu vou passar novamente. É a classificação das funções quando ocorrem certas simetrias. E essas duas simetrias que a gente vai estudar aqui é a simetria com relação ao eixo do y e a simetria com relação ao ponto 0, 0. Quando há uma simetria com relação ao eixo do y, esse gráfico aqui, o plotter que eu usei lá, o software, ele não era muito preciso, então, na verdade, aqui que é o meio, isso aqui tinha que estar em cima do eixo y, então eu botei, está um pouco descentralizado, tá? Mas haveria uma simetria aqui, e a função, nesse caso, da simetria no eixo y, ela é chamada de uma simetria par. Quando a simetria for com relação ao ponto 0, 0, origem do sistema cartesiano, eu digo que a função é y. A função é ímpar, desculpe, a função é ímpar. E como é que a gente verifica, não olhando para o gráfico, até para essa informação nos auxiliar, é o seguinte: se uma função, se você pega a lei de correspondência e ao invés de escrever x no argumento, você escrever menos x, e se você ao resolver isso aqui for a mesma coisa que o f de x, ou seja, mesmo trocando o sinal aqui não muda, é que existe a simetria. Isso aqui você tem que provar para cada função, para ver se ela é simétrica ou não, tá? A simetria, se tem uma simetria par, se tem uma simetria ímpar, ou se não tem simetria nenhuma, a gente diz que é uma função qualquer, tá? Mas, por exemplo, parábolas cujo vértice esteja no eixo y, elas são simétricas, elas vão obedecer isso aqui. E aí você tem que fazer o exercício aqui, né? Então, por exemplo, esses exemplos aqui você não precisa fazer, tá? Eu botei que ele não precisa fazer, tá? Olha, é só ler esses aqui, tá? Mas olha só, eu estou dizendo o seguinte: a função é essa aqui, x elevado a a, onde há um número natural par, 2, 4, 6, 8, e b pode ser positivo, negativo ou nulo, ou seja, o b é indiferente, tá? Se eu escrevo assim, ó, no lugar de x menos x, como o expoente é par, isso aqui vai se transformar, ó, isso aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes x. E aí eu faço, né, produtos de potência de mesma base, etc. E acabo transformando isso em 1, isso volta a ser x elevado a, e f de menos x vai ser x elevado a mais b, que é o próprio f de x. Então, a função é par. Já quando eu tenho x elevado a sem b, e é um número natural ímpar, tá? Isso vai acabar, se você substituir aqui, menos 1 elevado a, como eu sei que a é ímpar, dá menos 1 mesmo. Então, vai ficar menos 1 vezes x elevado a, e menos 1, ou seja, o A, né, o A é o próprio f de x, vai acabar transformando isso em f de menos x igual a menos f de x. E aqui um caso onde o A também é um número natural ímpar, mas o B não é nulo. Ele não desaparece, né? O caso dele aqui, ele é que ele pode ser positivo ou negativo. E aí, se você botar o sinal de menos, escrever f de menos x, vai dar problema. Você vai fazendo esse algebrismo aqui e você vai verificar, tá? E aí tem esses exercícios, olha, que não é necessário fazer, mas se quiser para ficar craque, porque hoje em dia a gente porta com a maior parte desses exercícios é mais para treinar os conceitos, tá? Para repensar se você sabe que é ponto de máximo, de mínimo relativo, como é que acha, que é máximo absoluto. Porque hoje em dia a gente usa um plotter, bota lá no computador e sai o troço do outro lado, tá? Então, a questão é mais conceitual. E essa coisa de par e ímpar só ajuda você, eventualmente, a traçar algumas coisas. Então, vamos olhar aqui, os exercícios são propostos. Então, olha só, nesses exercícios propostos, a resposta ela vem com o esboço do gráfico, tá? Então, aqueles itens todos têm que ser feitos. Mas, para você não se perder totalmente, eu dou aqui um esboço do gráfico. Olha, aqui existem vários, tá? Como é que mais ou menos fica o gráfico? Eu te dou a lei de correspondência. Você vai fixar. Aqui você vai ter que fixar domínio, contradomínio, etc. Então, por exemplo, se você olha para cá, por exemplo, pegar o primeiro exemplo aqui, você já sabe que de menos 2 a 4, por exemplo, é razoável. Você não vai fazer de menos 2 a 2, senão você vai deixar uma raiz de fora. Tá? Também não precisa fazer tão alto, pode fazer aqui de menos 2 a 4. 4.
Tá vendo? O ideal aqui é você nem marque o ponto 4, você pode fazer o 4 ou não fazer o 4. Fixe um domínio que seja que esses pontos críticos aqui, ó, apareçam. E aí você faz aquele estudo completo da função. Esse caso aqui, ó, aqui foi só para esquentar novamente, para você aprender a fazer, ainda com mecanismo, uma lei de correspondência que vai te incitar a criar uma função f de um A contido em R, num B contido em R, que transforma x em y, igual a f de x, a menos 2x2 mais 12, 12x mais 7. Eu botei esse para você fazer com esse exercício proposto, para você se acomodar. Esse, por exemplo, aqui, ó, eu estou fazendo o seguinte, é terceiro grau. E você não, apesar de existir uma equação que resolva lá a equação terceiro grau, se você pegar isso aqui igualar a zero, você acharia já isso. Só que é uma fórmula maior, acho que tem terceiro e tem de quarto grau. Quinto grau eu acho que não tem. Eu lembro de alguns nomes da história da matemática, um acho que era Ferro, o outro era não sei quem. Foram os caras que fizeram as equações do terceiro e quarto grau. Eu não lembro mais. Eu estou te dando uma raiz. E o que a raiz faz? Ela zera o polinômio. E aí tem a lei de D'Alembert, o teorema de D'Alembert, que diz que todo número que zera um polinômio, se um determinado número A zera um polinômio, x menos A divide. Quando nós fazíamos lá o limite, o x tendia um valor, esse valor zerava o numerador, o denominador, dava 0 sobre 0, por exemplo, x menos A dividia. Eu acho que esqueci lá de dar o teorema de D'Alembert. Então, porque eu citei isso, etc., mas não falei, talvez não tenha escrito o teorema de D'Alembert. Pode ser que na apostila tenha, mas eu não me lembro de eu ter comentado. Então, fica aqui o comentário. Se um determinado número zera um polinômio, x menos a divide. Se menos 1 zera o polinômio, x menos menos 1, que é x mais 1, divide o polinômio. Então, o que vocês vão fazer? Vocês já conhecem uma raiz, está aqui, tá? E eu estou te dando a seguinte dica, você vai dividir o polinômio e vai reduzir ele para o segundo grau. Só que esse polinômio reduzido ao segundo grau, ele vai ficar como se fosse menos x2 menos 1. E aí você vai tentar resolver a equação do segundo grau, e aquela parte que eu não gosto de chamar de delta, eu prefiro falar P2 menos 4AC, ela tem que ser zero positiva, mas nesse caso aqui, ela vai dar negativa. Então, essa nova equação, que seria uma equação do segundo grau, ainda que o desenho completo seja do terceiro grau, ela teria aquelas raízes imaginárias, né? Então, ela, na verdade, ela não corta essa parte do polinômio de terceiro grau, que é segundo grau, que vai, nas minhas contas aqui, ficou menos x2 menos 1 igual a zero, tá? Que seria o que faltaria para encontrar as raízes, você não encontra raízes reais. E é por isso que, na hora de finalizar o exercício, com a lei de correspondência de terceiro grau, você só vai ter mesmo a raiz que eu te dei. As outras você não, mas você tem que mostrar que elas não existem, tá? Não existem raízes reais para menos x2 menos 1 igual a zero. Tá ok? E aí, por exemplo, aqui outro também que você... Essa aqui é muito fácil. Se você tivesse que reescrever, você poderia botar x em evidência. X igual a zero seria a raiz. Então, você bota x em evidência, vai sobrar uma equação do segundo grau, né? Ou seja, você vai ter x vezes um outro parênteses, né? Que é menos x2 mais x menos 1, e esse troço, para zerar, teria que zerar ali. E também vai acontecer o mesmo problema, você só vai ter a raiz zero mesmo, as outras vão ser imaginárias. Nesse aqui, ó, você também botando em evidência, você sabe que uma das raízes é zero, mas existe mais uma outra aqui. Ó. Existe mais uma outra, que você vai ficar com x3 menos 8, e aí, se eu não me engano, é 2, isso aqui, tá? E a mesma coisa aqui, ó, menos 2 era. Então, x menos menos 2, que é x mais 2, divide. E aí você vai encontrar uma, duas, três raízes ainda. Então, aqui você vai encontrar as três. Esse aqui é um problema mais completo, né? Você vai fixar domínio, fixar contradomínio, vai. E aí você já com a dica aqui, ó, você já sabe que isso aqui é menos 2, você, por exemplo, faz um domínio de menos 3, aí você acha as duas outras raízes e fixa o domínio um pouquinho mais para cá, que já é suficiente. Tá? Porque os pontos de interesse serão esse, e o início e o final do domínio. Pô, não tem grande dificuldade. Aqui também ó, é uma função de terceiro grau,
Se 2 é zero, x menos 2 divide. E aqui ó, vai ter uma raiz dupla. Então, aqui o 2, né, na verdade, vai ser uma raiz dupla. De alguma forma, você vai apresentar isso aqui, sendo que também tem a raiz... Aqui talvez seja realmente menos 1. Eu não sei, tem que ver, acho que sim, acho que é menos 1. Mas isso aqui sempre fazendo a divisão de polinômio. Tá? Essa aqui, por exemplo, olha aqui, ó, ela é interessante que dá para botar x2 em evidência. X2 em evidência significa que ela tem uma raiz dupla em zero. Tá? E aí você cai no polinômio de segundo grau, e aí vão ter mais duas raízes. Tá? E aí aqui também você vai encontrar primeiro essas raízes para depois fixar o domínio, para não fazer bobagem. Tá? Então, aí você, essas setinhas aqui, não é que esse gráfico deve ter sido retirado de algum lugar, mas você faz de um ponto mais à esquerda dele, aqui um ponto mais à direita dessa outra raiz. Tá? x3 menos 1, apesar de eu parecer que eu não te dei nenhuma raiz, ela fica fácil, porque menos 1 é raiz, então x menos 1 divide. Aqui, x3 menos 1, 1 é raiz, então x menos 1 divide. E assim vai, sempre vai ter um jeitinho, ou porque as raízes são fáceis, ou porque eu te forneci, de alguma forma, aqui, por exemplo, as raízes são fáceis, é zero, por zero e zero é raiz dupla. Né? Aqui, por exemplo, estou te dando uma, aqui estou te dando uma, aqui é fácil, o zero é uma, entendeu? Depois x3 menos 8 dá para fazer. Tá? X3 menos 8, 2 é raiz. Pô, x3 menos 8, 2 ao cubo, 8. Então, um é zero, a outra é 2, porque vai ficar 2 ao cubo, 8. Então, são de fácil percepção. Aqui também zero, depois vai cair no segundo grau, aí você faz, vão ser aquelas raízes imaginárias, essa aqui também. Então, tem que treinar isso aqui. Eventualmente, se ficarem dúvidas, vocês tentam sanear isso com os colegas que estão estudando junto. Sempre tem um que sabe mais que o outro. Se não conseguindo, vão tirar dúvida comigo nas aulas de dúvidas, tá bom? Esses exercícios aqui, depois que vocês fizerem tudo isso, vocês já apanharam um bocado. Aí está na hora de vocês fazerem exercícios das funções trigonométricas e das funções logarítmicas, né? Função exponencial e função logarítmica. E aí eu passo uns exercícios ligados a seno e cosseno. Tá? O 15 e o 16, as leis de correspondência, são seno e cosseno. E aí você também vai obedecendo, vai montar a função, além do caput do exercício 15, caput é essa primeira falação aqui, esse primeiro parágrafo. Tá? Observe o gráfico do seno na página 42 da apostila de limites. Faça um estudo completo, conforme o roteiro. Aí dou aqui a lei de correspondência, mas tudo genérico, A, o B, de tal forma que o A está contido em R, mas o A, que é o domínio, o maior intervalo que ele vai poder assumir na brincadeira é menos 2, 2. Mas eu estou te dando uma terceira cláusula, elas têm que ser simultâneas, que a F admite inversa. A F admite inversa, ela vai ter que ser injetivo e sobrejetivo. Tá? E sendo injetivo e sobrejetivo, ainda quero que seja o maior domínio possível, segundo as cláusulas anteriores. Então, eu sei exatamente aqui como é que vai ficar. Eu já te dei esse intervalo aonde o domínio está contido propositalmente para que todas as funções fiquem iguais. Então, apesar de você ter um certo grau de liberdade aqui, não tem, não. Pelo menos o domínio vai ficar amarrado. O contradomínio é outra história, tá? O contradomínio é outra história. Aí vão ter diferenças de uma função para outra. Tá? Se bem que, como admite inversa, deixa eu ver, como admite inversa, não. Contradomínio também está amarrado, também que admite inversa, ela tem que ser sobrejetiva, vai estar amarrado, também não tem jeito. Tá? Aí depois que você faz para seno e cosseno, e as regras só muda o intervalo aqui de menos 2 a 2, aqui vai ser de 0 a 4, mas as cláusulas B e C são as mesmas, está vendo? Idem. Você vai observar os gráficos das funções exponenciais da página 40, eles devem ser refeitos e também cumprir o roteiro. Escolha intervalos menores, aí eu estou te dando, né, que você vai escolher para ambos os gráficos das funções, e lá estão as leis de correspondência para vocês vão pegar intervalos menores que menos 5, 5, que vão traçar aquilo com facilidade. Lembrando que lá, a função exponencial, a função logarítmica, é importante saber a carinha exponencial, ou é assim, ou é assim. Não sai disso, tá? Exponencial.
Está aqui o eixo X, ou é assim. Tá? E a logarítmica, ou é assim, ou é assim. Pô, não tem erro. Tá? Aqui pode ser que esteja fazendo como é que é o nome? O espelho aqui no computador, e pareça que eu estou fazendo do outro lado. Mas, ou seja, pode parecer que eu estou fazendo do lado esquerdo, né? Ou seja, apesar de ser do lado direito, as logaritmas, do lado direito do eixo y, tá? Então, ou é assim ou é assim. Aí você vai ver lá se a base está entre 0 e 1, se é maior do que 1, essas coisas, tá bom assim? Então, eu imagino que a essa altura, tendo feito todos os exercícios, esse exercício de seno e cosseno e esse exercício de exponencial e logaritmo, você já sopa no mel para vocês, porque vocês já devem ter, né, se matado lá para fazer esse roteiro, brincar de derivada, teste da derivada primeiro, teste da derivada segunda. Então, vocês vão estar craques em fazer toda essa brincadeira quando chegarem aqui. E aí, sabendo esse feijão com arroz, já dá para caminhar, tá, pessoal? Então, o nosso capítulo 5 se encerra aqui. Bom estudo, são 20 exercícios. O ideal é que eu botasse 40, mas o tempo não comporta, ficaria muito exercício para vocês. E esses 20 já são bastante razoáveis, se souberem fazer isso bem feito, já são bons alunos. Tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês.